O que é egocentrismo? O egocentrismo é definido como um conjunto de ações e de comportamentos expresso por indivíduos que pensam demasiadamente em si mesmos. Quando alguém sempre se coloca no centro das atenções, se diz que essa pessoa é egocêntrica. Além da necessidade de permanecer debaixo dos holofotes, a pessoa egocêntrica se preocupa somente com a sua opinião e não costuma ter capacidade de sentir a dor do outro. O mundo gira ao redor dela, portanto, tudo o que não estiver ligado a ela é desinteressante. Como se desenvolve o egocentrismo? O psicólogo austríaco Jean Piaget, de 1896 a 1980, identificou os primeiros indícios de egocentrismo ao estudar o desenvolvimento infantil. Para ele, esse termo exprime um estado do processo de desenvolvimento do conhecimento da criança. Nos primeiros anos da infância, a ideia de eu se confunde com a realidade do mundo. A criança vê tudo como uma extensão de si mesma porque não tem conhecimento sobre quem ela é e sobre o mundo em que habita. Dessa forma, a única interpretação que possui dos fatos é a sua própria. Na adolescência, os indivíduos possuem mais conhecimento do mundo, mas não são maduros o suficiente para compreender a diversidade de perspectivas presente nele. Como essa é uma etapa da vida marcada pela busca da identidade, os adolescentes tendem a focar excessivamente em si mesmos. Eles se sentem exclusivos e especiais, colocando barreiras entre eles e os pais e outros adolescentes. Ou seja, ainda há vestígios de egocentrismo. Com base nas teorias de Piaget, podemos concluir que todos nós tivemos momentos de egocentrismo. À medida que crescemos e amadurecemos, contudo, passamos a integrar outras opiniões e percepções à nossa visão de mundo, saindo desse período inicial egocêntrico. Entretanto, alguns indivíduos não conseguem passar dessa fase e incorporam o egocentrismo em sua personalidade adulta. As vivências nos primeiros anos de vida e a educação recebida dentro de casa contribuem para o aumento ou a redução desse sentimento. Somente mediante o acompanhamento de um psicólogo é possível desenvolver um padrão comportamental mais saudável. Características de pessoas egocêntricas. Conviver com pessoas egocêntricas é extremamente difícil. Elas não costumam tratar os outros bem, causando desconforto em quem está ao seu redor. É necessário ter muita paciência e controle emocional para não se deixar levar por suas palavras e condutas. Se você acredita que está lidando com uma pessoa egocêntrica no momento, precisa ter em mente que agir de outra forma é difícil para ela. Na visão dessa pessoa, o seu jeito de ser está correto e não existe razão para mudar. Pessoas egocêntricas só refletem sobre a sua conduta quando encaram uma consequência muito desagradável de seus atos. Já se você não possui total certeza disso ou não deseja fazer julgamentos precipitados da personalidade alheia, confira 10 características muito comuns de quem é dominado pelo egocentrismo. 1. Insegurança. A pessoa egocêntrica parece ser uma pessoa exuberante, ambiciosa e confiante. Do jeito que fala e age, não passa outra imagem além dessa. Quem está ao seu lado se encanta com o seu jeito de ser e admira a sua demonstração de autoestima. Afinal, ela passa horas falando de si mesma. Na realidade, ela é insegura. Ela tenta esconder os seus temores e incertezas com atos grandiosos. Assim, acredita que ninguém irá reparar em seus defeitos. Este é um mecanismo de defesa comum, o qual não é adotado somente por pessoas egocêntricas. 2. Autoestima frágil. Insegurança também é um sinal de autoestima frágil. Para quem está de fora, parece que o egocêntrico se valoriza excessivamente. Na cabeça dele, o mundo de fato gira ao seu redor. Situações cotidianas, boas ou ruins, são levadas para o pessoal e tiradas do contexto para incluir a participação do egocêntrico. A verdade é que pessoas egocêntricas têm autoestima frágil. Tentam compensar o que acreditam estar errado com elas, defeitos, erros cometidos no passado, episódios de fracasso com atos e comportamentos grandiosos. Esse ciclo de compensação só é quebrado quando a pessoa se dispõe a encarar os seus medos. Por exemplo, o temor excessivo de errar pode ter surgido de uma criação rígida e levado a pessoa a querer mostrar que nunca comete erros. 3. Sentimento de grandeza. E da tentativa de tentar ser alguém que não é, nasce o sentimento de grandeza. As pessoas egocêntricas acreditam ter talentos incríveis. Elas enaltecem as suas conquistas frequentemente em conversas,
bem como as suas posses. Por conta disso, procuram se aproximar de indivíduos com prestígio social. O oportunismo é uma consequência desse sentimento. A pessoa faz de tudo para estar ao lado de quem acredita ser admirado, importante ou famoso. O seu objetivo não é conseguir benefícios materiais, mas, sim, emocionais. 4. Incapacidade de reconhecer sentimentos alheios. A falta de empatia é uma característica comum da pessoa egocêntrica. Ela não consegue compreender sentimentos, percepções e opiniões de terceiros em sua totalidade. Do mesmo modo, tem dificuldade em expressar afeto com sinceridade. Como possui necessidade de ser lisonjeada a todo instante, demonstra se importar com sentimentos estrategicamente, pensando em como aquela ação poderá beneficiá-la no futuro. 5. Distorção da realidade. A percepção da realidade do egocêntrico é muitas vezes distorcida por sua necessidade de se colocar no centro das atenções. Ele só aceita a verdade que se encaixa em seus devaneios egocêntricos. Se não é o protagonista de um acontecimento, dá um jeito de se colocar em uma posição de destaque. Semelhantemente, se coloca em uma posição de vítima quando encontra indivíduos que discordam de sua opinião ou agem de modo contrário. Assim, consegue ganhar a simpatia de algumas pessoas, por tempo limitado, e planejar como revidar a afronta. 6. Vontade de se exibir. O exibicionismo está presente nas ações, nas falas e nos pensamentos das pessoas egocêntricas. Elas sentem vontade de exibir a personalidade, as roupas caras, a casa onde vivem, os objetivos decorativos, os carros que possuem, as conquistas profissionais, o parceiro, os filhos, entre outros. Por exemplo, passam horas planejando o que vestir para um evento social, como será a sua entrada triunfal e como podem se destacar entre os convidados. Todo esse esforço tem o intuito de aumentar a probabilidade de receber elogios e bajulações. A adulação faz com que as pessoas egocêntricas esqueçam de suas inseguranças. 7. Maquiavelismo. O maquiavelismo, na psicologia, é um termo usado para classificar o conjunto de traços de pessoas manipuladoras, cínicas, mentirosas e que não medem esforços para conseguir o que desejam. O egocêntrico é um tanto maquiavélico porque usa os outros para o seu benefício próprio. Ele demonstra interesse somente em quem vê uma oportunidade para tirar proveito e conseguir algo em troca, sejam favores ou benefícios. Quando alguém está em ascensão, ele logo se aproxima na tentativa de usufruir de sua posição social, de sua nova posse, de sua conquista recente, etc. 8. Mania de controle. As pessoas egocêntricas têm a necessidade de controlar os outros a todo momento para que eles se encaixem nas narrativas idealizadas em suas cabeças. Elas tentam fazer com que os outros ajam de acordo com suas ideias e expressem a sua admiração incondicional a elas. Suas táticas envolvem chantagem emocional e manipulação. 9. Tem reações intensas às críticas. O egocêntrico não aceita críticas. Ele reage intensamente a opiniões que considera estarem incorretas sobre a sua personalidade ou atitudes. Suas reações envolvem gritaria, insultos, deboche, sarcasmo e ignorância. Por essa razão, constantemente se envolve em embates e é conhecido por seu débil controle emocional. Ele também é incapaz de fazer autocríticas corretamente. Suas análises ou são muito extremas, ou beiram a aversão de si mesmo. O egocêntrico costuma ter uma opinião negativa sobre si mesmo por conta da insegurança. Assim, suas autoanálises são feitas a partir de pensamentos autodepreciativos. 10. Solidão. A pessoa egocêntrica sente muita tristeza e solidão, podendo experimentar uma sensação de vazio repetidamente. Isso porque o seu modo de ser afasta as pessoas com o tempo. A princípio, recebe admiração por aparentar ser confiante. Com a convivência, contudo, comportamentos distoantes ficam em evidência e a maioria das pessoas começa a se afastar para preservar a saúde mental. Não é incomum que pessoas egocêntricas não tenham vínculos afetivos íntimos devido à sua conduta inapropriada. Se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos.